E aí? Vamos estudar a Bíblia? Mas por que estudar a Bíblia? Porque no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do profeta Oséias. E tudo começa quando o Senhor Deus chega para o profeta Oséias e ordena que ele casasse com uma prostituta. Deus estava dizendo aquilo por causa que ele queria que Oséias simbolizasse o matrimônio dele com Israel, uma vez que Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses. Oséias então casa-se com uma prostituta de um templo pagão, e o mais incrível é que nós percebemos que os deuses cananeus eles pediam algo diferente do Senhor. Enquanto o Senhor pedia santidade, os deuses cananeus pediam imoralidade. As pessoas pensavam que tendo relações com essas prostitutas dos templos cananeus daria muitas crias e teriam boas colheitas. Então veja que o nosso Deus, ele é um Deus diferente, um Deus único, um Deus que pede santidade do seu povo. Aquela mulher teve 3 filhos. O primeiro filho se chamava Jezreel, porque Deus ele iria castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o antepassado dele, o rei Geu, havia cometido. Além disso, o Senhor Deus iria destruir Israel e acabar com o poder militar desse mesmo país. Essa mesma prostituta teve uma filha e nela colocou o nome de Lo-ruama, que significa não amada. Ela também teve um outro filho que chamou ele de Lo-ami, que significava não meu povo, porque Israel já não era mais o povo do Senhor e Deus já não era mais o Deus de Israel. É interessante lembrar que após a mulher do profeta Oséias dar à luz os filhos de outra pessoa, o próprio Deus define o nome de cada criança, representando o cumprimento das partes da profecia. Apesar do Senhor Deus estar muito triste com os feitos de Israel, Deus jamais se esquecera da promessa que fez aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, de que iria abençoar a nação e a terra. Por isso mesmo, Deus tem uma ideia magnífica de reunir as 12 tribos sob um único líder, o Messias vindouro. A infidelidade do povo era tamanha que tudo o que eles faziam atribuíam aos deuses cananeus, ao invés de agradecer ao Senhor. Isso porque tudo aquilo estava sendo movido pela graça e pela misericórdia de Deus. Os crentes não devem fazer da mesma forma que as pessoas de Israel faziam. Todos nós que cremos em Jesus Cristo temos que agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem nos dado, porque nós não merecemos nada para que o Senhor dê algo para nós. Então vamos agradecer. A pessoa que não agradece ao Senhor, ela está a cada dia mais afastando-se dos caminhos de Deus. Houve um momento que a mulher de Oséias o deixou para continuar naquela vida de prostituições. Então o Senhor Deus diz a Oséias: Oséias, vá até ela e expresse o seu amor, da mesma forma como eu estou expressando o meu amor por Israel. Veja que apesar do povo de Israel estar pecando contra o Senhor, está idolatrando outros deuses, o Senhor Deus ama incondicionalmente o povo de Israel. E é notável que no capítulo 3, no versículo 2, está escrito: e a comprei por um alto preço. Ou seja, a prostituta, a mulher de Oséias, ela estava endividada. E como as leis diziam que por causa desse feito de prostituição, ela deveria ser vendida como escrava.
É então que Oséias compra ela por um alto preço, da mesma forma como o Senhor comprou Israel por um grande preço. E Deus ama também não só o povo de Israel, mas como também todos os povos do mundo. Saiba que Jesus lhe comprou por um alto preço. Jesus tirou você das trevas, do pecado, da maldade, da incredulidade, para colocar você em um lugar de luz e te chamar de filho. Deus te ama incondicionalmente. Apesar de haver pessoas que sentem ódio e raiva de você, há um Deus que diz que você é uma maravilha criada por Ele, uma obra-prima. Agora há pouco eu falei sobre o grandioso amor do Senhor por todos nós. Mas, além de ser amoroso, Deus também é justo. E justiça é um dos maiores atributos dele. Quando é necessário ele aplicar um castigo sobre alguém, ele aplica. E o povo de Israel tinha pecado muito contra o Senhor. Mas havia um remédio para eles: o sangue de Jesus de Nazaré. Quando você estuda a história do profeta Oséias, você percebe que muitas pessoas elas estavam ficando ricas. E quanto mais ficavam ricas, mais idolatravam deuses. Eu vejo muito o que está acontecendo nos nossos tempos, de que as pessoas, quanto mais ficam ricas, ao invés de ficarem teocêntricas, elas ficam mais egocêntricas. E além de tudo isso, nós podemos colocar aqui sobre as igrejas. Muitas igrejas hoje já não dizem mais aos seus fiéis: venha para cá buscar santidade, venha para cá buscar mais Bíblia, venha para cá buscar mais do Espírito Santo. Não dizem isso mais. Agora dizem: venha para cá buscar mais dinheiro, porque aqui é o show do milhão. Nós precisamos mais do Senhor. As igrejas do século 21 estão precisando mais de Deus, mais de sua palavra, mais do Espírito Santo. A partir do momento que todas as pessoas começarem a estudar a Bíblia, você vai ver que todas as pessoas vão progredir espiritualmente e que todas as farsas vai cair. Muitas pessoas estão assim, desse jeito, desse modo, em muitas igrejas, porque não leem a Bíblia. São milhões e milhões de pessoas que não leem a palavra de Deus, porque a partir do momento que lê, descobre a verdade. O que me conforta é saber que ainda existem igrejas sérias, compromissadas com a palavra de Deus. Acredito que um dos motivos de criar esse canal seja porque Deus queria muito que eu incentivasse pessoas a lerem a Bíblia. Uma pessoa, ela só é cristã a partir do momento que aceita Jesus Cristo e também quando começa a ler a palavra de Deus. Eu acho que é inadmissível uma pessoa dizer que é cristã e não ler a Bíblia. Precisamos mais da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem disse isso? O próprio Jesus de Nazaré. Então quem sou eu e quem é você, ou qual é o seu líder para discordar de Jesus Cristo, aquele que está maior do que todos nós? O Senhor Deus termina convidando o povo de Israel a voltar para os seus caminhos e abandonarem o pecado. O Senhor Deus promete uma vida nova para Israel. Da mesma forma, o Senhor Deus promete uma vida nova para você. Se você nunca aceitou Jesus de Nazaré em sua vida, o momento é agora. Então não perca esse momento. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e deixe Jesus Cristo inundar a sua vida e transformar. Se você já aceitou Jesus Cristo, mas desviou-se dos caminhos dele, saiba que Jesus Cristo te chama de volta para os seus braços. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E no próximo vídeo eu trago a você a história do profeta Joel. E nós vamos aprender mais da Bíblia Sagrada. Estou muito alegre. Tchau!